é importante trazer que estamos falando de espaços de resistência. Taipas e Perus, espaços indígenas, espaços que passaram por diversas lutas, também numa perspectiva negra, numa perspectiva nordestina. É importante a gente trazer essas lutas desses povos, dessas populações, para dimensionar o quanto é importante ter espaços de inclusão, espaços de diversidade visíveis, de fato. Né? Quero trazer também a questão da inclusão, que todos trouxeram e a Ale fechou trazendo aqui também, essa inclusão que circula, que faz um trabalho conjunto, que ela inclusive desenvolve com a Marcela e com a Vitória no espaço do CIEJA Perus. Muito importante destacar isso, a gente não faz nada sozinho, a gente sempre faz no nosso coletivo, com os nossos camaradas. E para fechar, achei muito importante a Lê trazer esse lugar de respeito e de fala, quando ela entende a importância da Vitória assumir também esses espaços que são dela, enquanto surda, e nós, enquanto ouvintes, atentarmos a esse espaço e lugar de fala e respeitarmos. E é o que sempre devemos fazer, respeitar lugares de fala também. Nisso, eu entro agora para apresentar a nossa convidada final, que é a Vitória. Então, como fiz com os outros, eu vou apresentar um breve currículo dela e ela já vai se apresentar. A Vitória Lopes, ela tem 20 anos e é surda profunda usuária de Libras. Ela se formou no ensino fundamental nas EMEBs Vera Lúcia Ribeiro e o ensino médio na EMEFEM Guiomar Cabral. Ela trabalhou como instrutora de Libras e trabalha como voluntária no CIEJA Perus e no Instituto Buscar. Seja bem-vinda, Vitória, e obrigada pela sua participação. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitória, esse é meu sinal. Eu tenho 20 anos e eu sou atualmente instrutora de Libras voluntária lá no CIEJA. CIEJA. Esse é um sinal que eu mesma criei para a escola. Tudo bem? E hoje, atualmente, eu estou estudando artes visuais. Agora nós vamos falar um pouco sobre a história lá da antiguidade, que é muito importante, que marcou bastante a cultura surda. E o esforço, nossa luta, para mostrar para todos os ouvintes que estão assistindo, possam aprender um pouco da história dos surdos. Vamos lá? Vamos começar? Bom, lá na antiguidade, no Egito Antigo, os surdos, eles eram como se fossem deuses. Eles eram adorados. Tem desenhos feitos, sabe, famosos, fotos do antigo Egito, que mostra como os surdos eram. É como se eles fossem, né, os faraós, é como se eles fossem mediadores dos deuses para os faraós, né? Então eles tinham o mesmo respeito que os faraós. Interessante pensar nisso, né? Só um minutinho por causa da internet. Então, como eu disse, né? Os faraós e os surdos eram adorados. Mas vamos lá, vamos continuar a nossa história. Depois, no ano 4000 antes de Cristo, até o ano 476 depois de Cristo,
Lá na Grécia Antiga, tinha um filósofo, esse é o sinal dele, o nome dele é Aristóteles, e ele era muito famoso, mas ele acreditava que os surdos, eles, por não ouvir, eles e por não falarem, eles eram incompetentes, eles não tinham pensamento. Aristóteles, ele falava que era surdo-mudo, surdo-mudo. E hoje muitas pessoas ainda usam esse conceito, ainda falam sobre isso. E é errado, gente. A palavra surdo-mudo é errado. O certo é só surdo, surdo, só isso. Mas foi devido a essa influência, né, da Grécia Antiga, por Aristóteles. E até hoje, alguns ainda falam errado. Então é só surdo. Esse é o termo correto. E lá em Roma, Roma Antiga também, eles tinham uma perspectiva igual à Grécia. Foram muito influenciados e também achavam que os surdos não tinham capacidade. Inclusive, achavam que os surdos eles eram deficientes mentais. Por exemplo, achavam que eles não tinham um pensamento, que não podiam raciocinar. E muitas vezes eles eram até condenados à morte. Pegavam eles para matar mesmo. Se consideravam que o surdo era incapaz, matavam. Olha que coisa triste, né? Mas depois, né, com o cristianismo na Idade Média, entre o ano 467 a 1553, na Igreja Católica, os cristãos, eles proibiram os surdos cegos de casarem. Surdos e surdos cegos de casarem, porque eles acreditavam que os surdos não eram imortais, porque eles não podiam falar, né, não podiam pronunciar o sacramento da igreja, aí eles eram proibidos de se casar. Muito triste. Uma outra curiosidade também, né? No ano de 1712 até 1789, lá na França, viu um homem, esse é o sinal dele, Lepé. Ele era um padre católico. Um padre católico e ele tinha uma perspectiva boa e ele ficou conhecido como o pai dos surdos no mundo inteiro. Por quê? Porque Lepé, ele foi o primeiro a abrir a mente para a questão que o surdo não precisava aprender a falar, não precisava ser oralizado. Ele tinha uma língua própria e essa língua é a língua de sinais. É uma língua própria dele, natural. A língua de sinais, que é o correto. Eu me sinto muito emocionada, porque é assim a nossa língua, né? A língua de sinais. De verdade, este homem, né, Lepé, eu sou muito agradecida a ele, porque ele criou os sinais melódicos, né? Que era uma combinação de gramática lá da França, né? Que a língua francesa, que era escrita para ensinar os surdos, né? E se originou a LSF, que é a língua de sinais de lá. Muito obrigada, Lepé, por tudo. Mas agora, né, nós vamos ver outra coisa aqui. A história aqui no Brasil dos surdos. Aqui no Brasil, como é que foi, né? No ano de 1857, teve um professor, esse é o sinal dele, o nome dele é Ernest Hutt. Ele veio aqui para o Brasil e ele era surdo, ele era um professor francês surdo. Ele veio aqui para o Brasil a convite de Dom Pedro II, porque Dom Pedro estava interessado na educação dos surdos e convidou ele para vir aqui. E Dom Pedro tinha um familiar que era surdo. Então ele estava preocupado com a educação dos surdos. Aí,
no dia 26 de 1857, esse professor Hutt, ele ficou pensando, né? Ele fez uma proposta, né, um projeto e mostrou para Dom Pedro II, pensando na educação de surdos, criar uma escola só para surdos. Finalmente, os dois juntos fundaram a primeira escola de surdos aqui para o Brasil. De surdos aqui no Brasil, né? Essa escola fica lá no Rio de Janeiro e o nome dela era chamada Império Instituto de Surdos Mudos. Mas depois ela mudou esse nome e agora ela se chama Instituto Nacional de Educação de Surdos. Esse é o sinal, INES. E até hoje ela continua se desenvolvendo e criou, né, a língua de sinais que a gente usa hoje. A Libras, né, nossa língua. Muitas pessoas me perguntam muito, né, sobre esse tema, setembro, sobre o mês de setembro. Por que setembro azul e trocou para setembro surdo? Por que essa mudança? Por que essa troca, né? Então eu vou explicar agora. Na verdade, é que no mês de setembro era setembro amarelo, vocês lembram, né? Que significava a questão de evitar o suicídio. Aí depois nós temos o outubro rosa, que também significa a prevenção do câncer de mama, né? Que é pra gente, os cuidados com a saúde, ok? Né? Para todas as pessoas. Mas na verdade, o mês de setembro, setembro azul, nós não temos assim um significado. Por isso que nós mudamos para setembro surdo. É melhor, ficou bem melhor. Porque na perspectiva do surdo é um mês especial, é uma data especial. E o dia 26 especialmente, né? Na perspectiva do surdo. Por isso a gente trocou de setembro para setembro azul para setembro surdo. Tá? Muito obrigada pela atenção, abraços para todos e podem me fazer perguntas, tá? Pode criar perguntas, vocês podem publicar, colocar aí nos comentários, tá bom? Tchau! Hoje nós tivemos uma grande aula, né? Uma aula para a gente aprender de fato como entender, como compreender, como se colocar no lugar do outro. E hoje eu tenho só te agradecer, Vitória, por me possibilitar ouvir, ver de você essa perspectiva, esse olhar sensível para toda a história da comunidade surda que nós não conhecemos, nós não temos acessos quando a gente está lá na escola ou na universidade, isso não é ensinado, e também deveria ser ensinado, também deveria ser obrigatório, para que a gente compreendesse as populações num sentido mais plural e mais diverso. Agradeço muito pelo ensino que eu tive, e a comunidade que está aí no YouTube e no Facebook também tiveram hoje. E aí, para a gente organizar a questão das perguntas, chegaram algumas para mim. Eu vou fazer um primeiro bloco agora dessas perguntas. Aí os convidados vão responder, então dá tempo de quem ainda quiser fazer outra pergunta, pode mandar novamente no Facebook do Cieja Perus, no Facebook da MF Enzo Antônio Silvestrin, ou no YouTube do Cieja Perus. E aí a gente faz depois a nossa próxima rodada de perguntas, tudo bem? Para começar, nós temos aqui uma pergunta que vale por duas, né? E é para a Cidinha, a primeira pergunta, que é: os alunos da MF Enzo Antônio Silvestrin têm qual idade, mais ou menos, quando eles iniciam esse estudo de Libras? E como funciona? E a segunda pergunta é: Cidinha, fala dos seus filmes.
Essa é a pergunta. Tá bom. Então vamos primeiro falar dos filmes. Quando eu trabalhei na MF, na EMEBS, né, que foi um prazer, assim como a querida Alê. Deixa eu fazer um adendo. Eu fui professora de artes da Vitória. E, para meu orgulho, ela vai ser professora de artes. Então, assim, eu estou muito honrada de ter. Eu até chorei quando eu fiquei sabendo que ela estava fazendo artes. Bom, artes visuais. Bom, quando eu trabalhava na EMEBS, a gente tinha uma questão assim de questão de comunicação mesmo. E eu percebi que eles gostavam muito de cinema. Então, nós fizemos um projeto chamado Projeto Cinema Surdo. Inclusive, foi premiado, Prêmio Paulo Freire, né? Nós ganhamos o segundo lugar. E, infelizmente, né, a gente não está mais na EMEBS, mas eu tenho um sonho, né? Eu tenho um sonho de, quem sabe, agora com o pessoal do Enzo e a EMEBS fazer uma parceria. Eles são muito parceiros, a Eliana e o Walter, todo o pessoal da EMEBS, quando a gente visita eles, porque a gente vai muito lá, quando a gente visita eles são muito próximos, mas a gente ainda não conseguiu se organizar, mas nós pretendemos sim fazer um filme ainda, se Deus quiser, se der tudo certo, envolvendo essas duas comunidades. E lança o desafio, comunidade do CIEJA, vamos entrar nessa comigo. A questão dos alunos nossos, do Enzo, eles começam com 8º ano. As tutorias começam os 8º anos e elas são dentro do horário de aula. Todas as quintas-feiras, o aluno escolhe que tutoria vai fazer. E, no meu caso, a tutoria foi de Libras. Então, os alunos vêm, fazem a inscrição, escolhem fazer tutoria de Libras, lá no Enzo, e eles têm 8º ano, 13, 14 anos. Essa é a idade do meu aluno. Então, se der tudo certo, como não foi no caso desses 2 anos, do André, a gente faz 8º e 9º, se a criança que quiser continuar na Libras. Se ela não quiser, ela escolhe outra tutoria, que tem várias tutorias fantásticas, né? Mas é bem legal, assim, essa é a idade das crianças. Eu acho que eu respondi as questões. Respondeu sim, Cidinha. Muito obrigada, viu? Daqui a pouco você volta para a próxima rodada. Okay. Então, agora eu vou com perguntas para o André. Surgiram algumas perguntas para você, e uma pergunta, inclusive, é minha, né? Que é no sentido de, a pergunta do chat. André, o curso da PUC é gratuito? E aí, a minha pergunta para complementar essa, André, é para você explicar melhor como funciona esse curso da DERDIC. Tem um nome específico? Quanto tempo que é? Como que faz se alguém tiver interesse? É gratuito ou se não, tem bolsa? Enfim, para as pessoas que estiverem interessadas em conhecer, mas poderem se apropriar mais desse assunto também. Oi. Oi, André. Qual é a pergunta? Desculpa, eu não ouvi. Faço de novo. A pergunta que surgiu no chat é em relação ao curso da PUC, se ele é gratuito. E aí eu vou complementar essa pergunta te perguntando também como que funciona esse curso da PUC DERDIC. Aí você já explica também o que é a PUC DERDIC, quanto tempo é de curso, é gratuito ou se não é, tem bolsa, qual idade pode participar, enfim, para que quem tiver interesse em conhecer mais, puder ouvir de você como que funciona esse curso. Sim, infelizmente não é gratuito, mas é um valor acessível para participar. O curso, a idade mínima a participar começa de 16 anos. E são 3 anos de duração. Inicial 1, casadinho, inicial 1, inicial 2, intermediário 1, intermediário 2, avançado 1 e avançado 2. Totalizando 3 anos de curso. É isso.
Ótimo, André, muito obrigada por contribuir com essas informações. Então, para quem tiver interesse, tem o site também, né, se eu não me engano, Sim, da sim. PUC, e aí você entra na parte de extensão e você tem acesso a mais informações sobre esse curso, que é muito Sim. bom, né? Enfim, mas também existem outros espaços para quem tiver interesse dentro de ONGs, por exemplo, dentro de comunidades religiosas, dentro do Instituto Celi, por exemplo, Santa Terezinha, enfim, outros espaços que proporcionam o ensino de Libras, para quem tiver interesse. Agora, eu vou vir numa rodada com a Vitória e com a Mara. E a minha pergunta vai para vocês duas, ok? No sentido de, agora focando um pouco na Vitória, como que é para você, Vitória, atuar no CIEJA Perus, e para a Mara também, como que é essa atuação nesse espaço? Vitória, como que é na faculdade e se tem uma intérprete que te acompanha, te auxilia? E para a Vitória e para a Mara, a questão da roupa de vocês, uma roupa mais escura, ela é proposital? Foi coincidência? Enfim, as pessoas estão interessadas em saber também, tá bom? A primeira pergunta é sobre a questão da faculdade, né? Bom, lá na faculdade de artes visuais que eu estou fazendo, o pessoal faz bastante pergunta sobre acessibilidade, mas tem muita lei, né, onde tem os direitos, e o intérprete é um direito, né? O intérprete é um direito do surdo. Agora, com respeito à blusa, a cor, né? É só uma dica. A blusa, ela precisa contrastar com a pele. Por exemplo, eu sou branca, então eu preciso de uma cor mais escura, porque se eu fosse usar uma cor clara, não ia ficar bom, né? E eu preciso que focalize os meus sinais, né? A minha imagem fique bem clara, fique nítida. Então, eu preciso de uma cor mais escura, porque uma cor clara ia contrastar com a minha pele e não ia ficar bem visível. Então, por isso que eu uso uma cor escura. Mas, por exemplo, uma pessoa que é negra, uma pessoa morena, ela pode usar outros tons para contrastar com a cor da pele, né? Pode usar um branco, né? Para o visual ficar bem compreensível. E é isso. Agora, no meu caso, né, eu comecei no CIEJA esse ano, de 2020, mas devido à pandemia, eu estou trabalhando só dentro de casa. Então, a gente fez um combinado com as professoras Alexandra e com a Marcela. Elas me enviam as atividades, eu faço a tradução, faço o vídeo, né, a janela de Libras, e envio. E isso é publicado no Google Class, né, para os alunos poderem ter acesso e entender. Infelizmente, eu não estou tendo esse intercâmbio pessoal com os professores do CIEJA, que eu já fiquei bem admirada, porque são professores muito habilidosos, que trabalham, que vestem a camisa, amam o que fazem, amam o trabalho, são muito profissionais. Então, a gente só tem através dos encontros, né, dia de sexta, mas para mim está sendo bem legal, uma experiência muito boa, conhecer outros, né, surdo, conhecer outros professores e conhecer tantos trabalhos diferentes que eles vêm desenvolvendo. Com respeito à blusa, né, a gente tem sim um código de ética, né, que quando você vai fazer uma live, fazer vídeos e assim, diferente, no caso, os intérpretes precisam usar uma roupa que contraste a cor da pele. Como eu sou negra, né, eu me considero negra, né, o seria usar uma roupa um pouquinho mais clara, mas devido à questão de luz, iluminação, local, né, a gente optou pela blusa preta para poder destacar melhor, né, no vídeo. Certo? Respondido?
Muito bem respondido. Muito obrigada, Vitória, e muito obrigada, Mara, pelas contribuições e pelas informações. Só um pouquinho, só falar um pouquinho rapidinho, é que Pode. a Vitória, na hora que ela estava fazendo a palestra dela, a minha internet resolveu cair, bem na vala dela, né? Então, assim, ficou, às vezes, como eu tinha algumas coisas que ela já tinha me enviado, a minha internet, você percebeu, né? Mas eu tinha, né, o texto, a gente já tinha conversado antes, então eu já sabia mais ou menos o que ela ia falar, tá? Só explicando, porque pode ser que às vezes a minha fala não tá batendo com os sinais, né? Não sei como é que ficou a gravação no vídeo, né? Por causa disso, porque a internet caiu bem na hora que ela estava falando. Ai, que raiva. Tranquilo, Mara. Deu para perceber que trava um pouquinho, mas você conseguiu ir super fluida com a fala da Vitória. Sua interpretação foi excelente. Todo mundo no chat está concordando, viu? Então, só maravilhas. Parabéns e muito obrigada mesmo. Por causa disso, porque caiu a internet, tá, gente? Quem tá, os surdos que estão assistindo, né? Os ouvintes, aí já sabe o motivo, tá bom? Tranquila. Agora eu vou passar uma próxima pergunta para a Alexandra, que é no sentido de, Ale, como que o espaço do CIEJA teve ou não, na sua visão, né, avanços em relação ao estudo, à inserção da comunidade surda aliada ao PPP da escola? Já estou com o fone ligado? Tô. Nossa, isso é uma tese de mestrado? Bem, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que faz toda a diferença é a equipe gestora da escola, né? A Franciele, a Sheila, o Altamir e o Sérgio, eles nos dão total autonomia para discussão dentro do PEA, né? Dentro do nosso horário de estudo e reunião com os professores. E isso facilita 99% do trabalho, quando a equipe gestora, ela é inclusiva, né? No dia que eu aposentar, quem sabe, eu faço uma tese sobre isso. Quando a equipe gestora de uma escola, ela é inclusiva, a escola, ela se torna inclusiva também. Então, isso é um processo de construção, né? Como eu relatei, ao longo do tempo a gente foi fazendo essa formação em serviço. Então, as oficinas, as atividades que foram permanentes, né? As aulas de Libras com os estudantes ouvintes da sala onde os estudantes surdos estavam, eles tinham esse contato com a língua e isso vai fluindo dentro da escola, até mesmo com a comunidade haitiana que frequenta o período da manhã, né, o primeiro e o segundo período, eles também vêm circular a língua. A gente tem na porta das salas o sinal em libras, o número da sala, como são salas ambientes, a professora Cíntia, com a Cristiane, com a Daniela, elas organizaram o nome da sala em português, o nome da sala em crioulo e o sinal em libras. Então, é uma língua que ela flui dentro da escola, né? E eu acho que esse tempo de formação e serviço é significativo para isso. E os estudantes vendo a língua circular, ela deixa de dar credibilidade mesmo, e isso está no PPP da escola, né? É um centro integrado, uma escola que é para pessoas que, em algum momento da vida, não puderam completar a sua escolaridade dentro de uma escola regular. Então, o espaço do CIEJA, a organização dentro da proposta de política pública, ela é fundamental para isso, né? Eu gostaria de completar a Mara, que eu escrevi lá no chat, que interpretar a voz do surdo também é muito, muito difícil, né? Precisa ter uma intimidade com o surdo, saber o discurso que ele vai fazer, e a Mara tá lá na casa dela e a Vitória na casa dela. Então, assim,
nesse encontro online é bem difícil, e a Vitória ela é super fluente na língua, então a mão mexe muito assim e faz reflexo, né? Você vê que faz uma sombra. Parabéns, Mara, eu entendi perfeitamente o que a Vitória estava falando, e eu sei quanto que é difícil fazer a voz de um surdo. E a Mara é o nosso presente para a gente falar que é a cereja do bolo que chegou esse ano, né? Com toda a credibilidade que a equipe do Cefai nos deu, conhecendo o trabalho do CIEJA. A chegada da intérprete, ela vem trazer na prática mesmo que é uma escola inclusiva, porque é um direito do surdo ter aprendizagem na sua língua, né? E nada como uma intérprete para estar fazendo isso dentro da escola. Eu acho que é isso. Muito obrigada, Lê. De fato, você já trouxe a sua tese, viu? Se futuramente você for escrever, já está ótima. Adorei a sua explicação, sua explanação. Muito obrigada. Então, agora, gente, eu vou para a segunda rodada de perguntas. Nós ainda estamos com um tempo bom, então quem ainda quiser fazer perguntas, novamente, temos o chat dos Facebooks, do Cieja Perus, da MF Enzo Antônio Silvestrin, e o YouTube do Cieja Perus para quem quiser fazer perguntas, porque temos tempo para próximas rodadas, ok? Nessa segunda rodada, eu vou começar com a Vitória. Foi feita uma pergunta no sentido de compreender, Vitória, como que é para você, lá na sua faculdade de artes visuais, a compreensão de níveis em relação a Libras numa linguagem acadêmica? Como que chega esse acesso até você? Como que esses níveis são ensinados a você? E eu vou complementar essa pergunta também. Você estudando sobre artes, se formando sobre artes, como que você pretende se apropriar dessas linguagens acadêmicas para trazer o conceito de artes na perspectiva surda? Bom, é uma pergunta bem interessante. Eu ainda não me formei, né? Estou começando agora, acabei de entrar para estudar artes, né? A formação acadêmica. Vai alguns anos ainda para eu poder me formar. Mas acho que é uns 4 anos ainda, né? Que vai para a formação do curso. Mas eu penso bastante sobre o trabalho, né? Sobre a educação, né? Trabalhar em museus. Eu tenho muita vontade de trabalhar em museu. Também eu posso criar bastante coisa, fazer vários tipos de trabalhos com vendas, né? Quadros, pinturas, trabalhar com isso, com vendas. Então, eu acho que tem bastante oportunidade, sim, para a gente aprender, para trabalhar, para crescer em atendimento, em museus. Eu tenho bastante vontade. Outra pergunta. Como? Bom, antes, em 2019, quando eu entrei na faculdade, nesse curso, comecei a fazer RH. Foi a primeira vez. E eu vi que aquilo ali, eu tinha muita dificuldade, eu não conseguia entender bem, porque eu era a única surda ali. Toda a turma era ouvinte, eu me sentia um pouco excluída, não tinha comunicação, então era bem difícil, sim, para mim, naquele ambiente de estudo. Também o português era um português bem profundo, um português bem formal, muita coisa eu não conhecia, muita palavra eu não conhecia, né? Muita palavra não tinha sinais, então eu tinha que estudar bastante, pesquisar o significado das palavras.
Foi bom porque me ajudou, eu aprendi, eu tive eu adquiri um conhecimento linguístico muito bom, e isso foi me ajudando bastante. Depois, com a ajuda de intérpretes, né, a gente foi desenvolvendo, e agora, com esse curso, né, com os ouvintes, esse curso de instrutor, quando eu sou instrutora de Libras. Então, dentro da faculdade, eu posso adquirir conhecimento novo. Então, eu aprendo bastante sobre coisas na área da saúde, sobre inclusão, sobre acessibilidade dentro. É, sim, um pouco difícil, não é fácil, mas a gente precisa estudar, se esforçar bastante, né? Porque esse foi meu objetivo, entrar na faculdade. Também, a minha família ficou muito feliz por eu conseguir entrar na faculdade e fazer faculdade de artes visuais, porque foi um grande esforço, né? Eu tive que estudar bastante, então eu estou muito orgulhosa por ser surda, estou muito orgulhosa por ter conseguido entrar na faculdade de artes e por esse esforço, e sou muito grata pela minha família, pela colaboração e pela ajuda que eles têm dado. E obrigada também a todos da faculdade, né? A intérprete, que torna possível a acessibilidade, que isso é muito importante. É só isso, gente. Muito obrigada novamente, Mara e Vitória. Obrigada mesmo. E aí eu vou aproveitar que vocês estão aqui, porque tem uma pergunta que tem a ver com vocês. E aí eu já passo também, porque ela já emenda com uma outra pessoa, tá? A MF Enzo e o CIEJA têm um sinal que apresenta o nome das escolas. Qual que é esse sinal? Então, a Vitória ela já pode nos apresentar, por exemplo, qual que é o sinal do CIEJA Perus? O do CIEJA foi um sinal que eu criei, né? Por causa da palavra CIEJA. Aí o sinal é um C, né? É como se fosse um copo. Se você estivesse fazendo um copo com a mão, né? E você adentrando dentro desse copo como uma árvore, né? CIEJA. Agora o da Enzo, da escola Enzo, ela não sabe o sinal. Ela até gostaria de saber, eu não conheço. Ela não conhece. Sim, eu também estou querendo conhecer melhor o sinal do Enzo. E aí eu vou passar essa pergunta agora. Agradeço você, Mara e Vitória. Passo essa pergunta para a Cidinha. Então, foi feita essa pergunta, né? A MF Enzo tem um sinal. Qual que é o sinal da MF Enzo? Então, o sinal do Enzo foi dado por uma aluna da EMEBS. Eu esqueci agora o nome dela, ela vai ficar brava comigo, mas eu esqueci. Mas o sinal é esse aqui, ó. Por quê? Porque ela veio várias vezes aqui com a gente na EMEBS, e nós fomos lá no projeto de tutoria. É uma menina muito, muito legal. Agora, se eu lembrar, eu falo para vocês o nome dela. Ela é da EMEBS, já se formou, ela é amiga do Kaique, e aí eles juntos fizeram uma reunião e falaram que é o conhecimento que entra, a cultura que entra dentro da cabeça. Por isso que eles fizeram esse sinal da MF Enzo, que é a cultura que entra dentro da cabeça. Eu acho que é muito bonito, né? Então, é esse. Também gostei. Muito obrigada, Cindinha, pela partilha. Depois a gente vê direitinho o nome da aluna, ela não vai ficar brava com você. Eu vou fechar esse bloco de 3 perguntas da segunda rodada, para depois abrir a nossa próxima e última rodada, tudo bem? Dessa segunda rodada, eu venho com uma pergunta para o André. A pergunta é a seguinte: André, quais são os próximos caminhos que você pretende ou você vislumbra em relação a Libras? Bom, meus próximos caminhos eu vejo como
uma Mara, né? Interpretar uma live, trabalhar nesse ramo de interpretação, também fazer faculdade de pedagogia, ser professor. Ah, é um orgulho ouvir isso, né, gente? Para quem é professor, ver o quanto o nosso trabalho impacta e a gente muitas vezes não tem dimensão na correria do dia a dia de uma sala de aula, o quanto o nosso trabalho é significativo para trazer uma diferença na vida de uma estudante e um estudante. Muito obrigada por contribuir nesse sentido, André, e eu desejo que você realize seus sonhos, seja um intérprete, seja um pedagogo de sucesso. De qualidade já é. Agora eu abro o nosso terceiro bloco de perguntas e eu venho com uma pergunta para a Lê. São duas perguntas, Alê. Como que se dá o aprendizado do bilinguismo na unidade educacional, no CIEJA Perus, em especial para os alunos surdos? E como que é o trabalho voluntário da Vitória nesse espaço de formação? Bem, vamos lá então. Como eu fechei, né, o CIEJA, a gente pensa num espaço multilingüe e não só bilíngue, né? Mas quando a gente fala no ensino para o surdo, a gente pensa assim no bilinguismo, né? A língua de sinais como primeira língua, a língua de aquisição, de aprendizagem de conceitos, né? De aprendizagem de linguagem, e o português escrito como uma segunda língua para ele poder se comunicar. O que acontece no CIEJA? Nós estamos falando de adultos que não passaram por escolas de surdos e não tiveram o contato com o surdo desde pequeno. Então, quando os nossos estudantes surdos chegam ao CIEJA, eles chegam também com a defasagem em língua de sinais, por não terem frequentado escola de surdos e escola de ouvintes, sem acesso à língua de sinais. Então, a gente pensa em surdos que chegaram, então, com defasagem de língua e de linguagem. Então, assim, pensando nos princípios da educação bilíngue para surdos, a primeira coisa que nós investimos com esses estudantes foi a aquisição da língua de sinais, né? E isso também se dá através de contato com a comunidade surda que são fluentes na língua. Assim como a gente vai aprender inglês, o melhor professor é um professor nativo da língua, né? Acho que essa palavra fica melhor. Como a gente tem apenas 2 estudantes surdos, nós não temos um instrutor de Libras. O instrutor de Libras deveria ser essa pessoa para ensinar. Eu sou professora de AEE, né? Então, essa também é minha função. Então, dentro do atendimento educacional especializado, eu priorizei a aquisição da língua de sinais como primeira língua, eu reconhecer essa língua como uma língua da comunidade surda, da pessoa surda, né, do surdo. Então, essa é minha língua, eu preciso aprender a usá-la para eu poder me comunicar, né? E aí o ensino da língua portuguesa, ela vem como um contato, né? E eu não priorizei isso no processo escolar desses 2 estudantes que nós temos no momento. Nós tivemos uma estudante surda que era muito fluente na língua, mas ela acabou desistindo na época porque ela não tinha intérprete na sala e por questões de trabalho também, né? O que eu priorizei, então? O ensino da língua de sinais, a aquisição da língua, né? Eu tentar conseguir alcançar um pouco de fluência na língua, porque se eu não sei me expressar, uma pessoa ouvinte, se ela não consegue se expressar oralmente, vai ser difícil ela também escrever. E isso aconteceu com os meninos, eles chegaram, eles sabiam escrever só o primeiro nome. Então, nem o nome completo eles escreviam. Então, assim, o português como segunda língua, ele se dá como processo constante, né? E aí a gente está falando de uma língua
que para todo mundo ela circula na sociedade a língua escrita, né? Então é o trabalho de letramento. Eu preciso perceber que o português ele é importante porque a sociedade usa o português escrito, né? A gente está falando de live, de comunicação pelo chat, então o português escrito ele vai ser usado nesse sentido. E dentro da escola, em todo o processo, ele tem contato com a escrita. Mas aí eles precisam perceber, e isso já está acontecendo, que a língua portuguesa escrita, ela é essa segunda língua, que eu preciso, de uma forma ou de outra, memorizar o que está escrito, algumas palavras, e eu tenho que fazer uma leitura de segunda língua, assim como quem fala inglês, quem fala italiano, quem fala espanhol, a segunda língua, ela vai ser uma memória visual. Então, é esse o processo com eles. Mas a gente está falando qual é a grande problemática do letramento do surdo no Brasil. A falta de contato com a língua de sinais, desde o início, a construção de linguagem, né? Então, mesmo em EMEBs, a Vera está assistindo, acho que aí o pessoal do Guilmar, o português escrito, ele vai fluir quando você tem essa primeira língua bem estabelecida, porque eu sei me comunicar e eu vou fazer uma relação com o português escrito, que são línguas diferentes, né? A língua de sinais, ela é visoespacial e a língua portuguesa é oral auditiva. Então, o processo de letramento é de memória visual, não tem como fazer de outra forma. A Vitória, eu falo que ela é voluntária, porque ela também não tem uma formação como instrutora de Libras. Para você ser um instrutor de Libras, existe cursos específicos, né? Tem formação. Quem trabalha dentro da Prefeitura de São Paulo passa por um processo bem criterioso, você precisa fazer prova, você passa por uma banca, né? E isso tem custos também. A Vitória vai voluntária porque ela também não tem essa formação, ela foi minha ex-aluna, aluna da Verinha, aluna da EMEBs, né? Ela mora em Perus, então ela faz esse trabalho de forma voluntária, não tem como remunerar porque ela não tem formação também. Não sei se eu respondi a pergunta. A Vitória pediu para depois ela passar também o sinal do Instituto Buscar, que é um lugar que a gente faz um trabalho voluntário, eu também, junto com ela, né, ensinando língua de sinais para pessoas que trabalham e ajudam pessoas carentes. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Ale. Acho que é importante a gente também entender e compreender como funcionam de fato esses procedimentos dentro do CIEJA, mas que se ampliam para a rede municipal, né? E aí ter figuras como a Ale e a Cidinha, que tem grande experiência na área, muitos anos enquanto professoras do ensino de uma educação inclusiva, contribuem para que a gente veja a luta que se tem de tantos anos, né? E todo esse repertório, como ele se desdobra no conhecimento dessas duas figuras hoje, para poderem contribuir, esclarecer nós que estamos aprendendo, estamos caminhando nesse processo de uma inclusão de fato real. E aí, para a gente ir fechando esse bloco, eu venho com uma pergunta que a princípio tinha sido feita para a Vitória e para a Cidinha, mas eu já vou ampliar para todos, até por conta do nosso horário, que já está indo para o final, infelizmente. Passou muito rápido a nossa live, né? Então, essa pergunta vai para todos. Vou começar com a Vitória. E a pergunta ela vem no seguinte caminhar. Como a família pode auxiliar a comunidade surda no seu desenvolvimento e serem facilitadores na inclusão e na acessibilidade? Como podemos ser agentes de mudanças sociais? E além dessas perguntas, Vitória, traga para nós também os sinais que você falou que traria para nós, que é do Instituto Buscar, e se eu não me engano, é do Unicel também, Vila Atlântica, que você também atua como instrutora de Libras lá. Então,
traga para nós como que são esses sinais, também se quiser explicar, fica à vontade, e aí em seguida pode trazer as respostas para as perguntas. Última pergunta, né? Como que a família ela pode nos ajudar, né? Nesse conhecimento dentro da cultura. Bom, desculpa, travou. Tem como... Só um minutinho que a gente está aguardando voltar o sinal da Mara, gente. Vamos lá, né? Então, a primeira pergunta. Como que a família ela pode ajudar, né? De verdade. Bom, a minha mãe, desde quando eu era pequena, que eu estudava numa escola de ouvintes, e eu me sentia muito sozinha. E eu ficava muito preocupada. Né? E ela também ficou preocupada em procurar uma escola onde tivesse outros surdos, para que eu pudesse ter contato, né? E foi o que aconteceu. Eu fui para a escola Vera Lúcia, e eu comecei a estudar lá dentro, aprender a ter contato, aprender a Libras. E a minha mãe percebeu, né, meu desenvolvimento, e ela ficou muito feliz com isso. Né? Porque a Libras é a minha primeira língua. Então, eu consegui desenvolver muito estudando na escola. E eu sou muito grata pela minha mãe por essa ajuda e por esse esforço também que ela teve, né, em procurar uma escola, né, encontrar uma escola bilíngue. E a minha mãe aprendeu também um pouco de Libras, para a gente poder conversar. Ela também me ajuda como intérprete. E isso é muito importante. O meu irmão também aprendeu um pouco. Porque lá na escola dele também tem um surdo. E às vezes ele ficava me perguntando e ele queria conversar com essa pessoa. Aí ele aprendeu e eu comecei a ensinar algumas coisas para ele. E hoje nós somos amigos, né, conversamos através da língua de sinais, e isso é muito bom. E ele é amigo do meu irmão, então eu sou muito grata por a minha família, por por eles terem tido esse interesse, né? E essa resistência, essa vontade de aprender. Agora, a outra pergunta, qual era mesmo? É o sinal, né, das escolas, isso. Do Instituto Buscar, primeiramente, buscar o sinal, gente, é esse aí, ó. Onde eu trabalho como voluntária. E C. É como se fosse fazer um coração, tá? Instituto Buscar. Esse é o sinal, tá? E a outra, e o céu, né? Olha lá, ó. Onde eu estudo, onde eu trabalho também como voluntária de Libras. O sinal VA. Esse é o sinal. Certo? É isso. Muito obrigada. Esse trabalho voluntário, eu não sou remunerada e eu não fico preocupada com isso, não é nenhum sacrifício para mim. Pelo contrário.
Ensinar Libras não tem um valor específico, porque é uma forma de abrir oportunidades para os ouvintes entenderem e aprender a importância da língua de sinais, mesmo que seja só os sinais básicos. Mas você poder ter essa comunicação, né, dentro desses espaços, dentro dos supermercados ou nos hospitais, em todos os lugares, né, em que a gente vai, é importante saber, né? O surdo poder encontrar alguém e poder conversar é muito triste quando você não tem ninguém para você conversar. Então, quando você aprende, nem que for o básico, para poder comunicar com o surdo, isso é o importante, esse é o valoroso. Né? Por exemplo, nos hospitais tem muita barreira por causa da questão do idioma, porque os profissionais não sabem Libras, então a comunicação é bem precária, é bem difícil. Então, Vitória, para mim, poder trabalhar como voluntária, né? É um prazer, é uma coisa que me dá muita alegria. Obrigada, viu, pelas perguntas e obrigada por tudo. Nós que temos que agradecer, Vitória, por você ter aceitado participar, pela sua presença, pela sua contribuição, por toda a aula que você deu para a gente aqui. É a gente que tem que te agradecer, na verdade. Muito obrigada. E aí eu sigo aqui, porque já estamos nos encaminhando para o final da nossa live, com a Cidinha, para ela responder a mesma pergunta que eu fiz para a Vitória, tá bom? Então, Cidinha. Vamos ver se ela já entra aqui com a gente. Enquanto não entra a Cidinha, eu vou passar então para a próxima pessoa. E aí ela vem em seguida, tudo bem? A próxima pessoa é o André. Então é a mesma pergunta que eu tinha feito para a Vitória. Eu vou repetir para todo mundo relembrar. Como a família pode auxiliar a comunidade surda no seu desenvolvimento e facilitar na inclusão e na acessibilidade? E a outra pergunta é: como podemos ser agentes de mudanças sociais? Na sua visão, André, como que nós podemos promover essas mudanças? Sim, que perguntas complexas, mas eu vou tentar responder. A minha família ajudou muito sobre aprender a Libras e me incentivar cada vez mais a saber essa nova língua, que é uma língua extremamente importante para nós. Ai, desculpa, esqueci a segunda pergunta. Vou fazer de novo. A Sim. segunda pergunta é: como podemos ser agentes de mudanças sociais? Sim. Tem como esclarecer a pergunta? Desculpa. Claro, posso fazer sim. Vou te dar um exemplo, que é o que eu penso, né? Quando eu me vejo como uma agente de mudança social, foi quando eu comecei a fazer Libras, há 3 anos atrás. Eu vi que se eu aprendesse a língua, eu poderia me comunicar melhor com os meus alunos, eu poderia ter acesso que eu não tive, porque, infelizmente, a sociedade invisibilizou para mim o contato com a comunidade surda, então eu não tinha essa aproximação, e quando eu tive aproximação com a língua, eu pude organizar e perceber pessoas que estavam ali do meu lado sempre, e eu não compreendia, infelizmente, por conta dessa barreira social que, infelizmente, é colocada no nosso cotidiano. Então, eu me enxergo como uma pessoa que pode promover a mudança quando eu fui fazer meu curso de Libras, por exemplo. E para você, como que você enxerga que você pode promover mudanças nesse ensino de Libras, por exemplo? Sim, obrigado, Mirella. É isso, eu também me sinto assim, que quando eu aceito a língua, a gente aprende, a gente conhece a língua. Eu tinha um conhecimento pouco sobre a língua em falar que o surdo era mudo, mas aí eu entrei na Universidade PUC, né,
pelo curso e descobri que estava totalmente errado, totalmente errado. É uma ideia que se propaga há muito tempo sobre o surdo, né, mudo. Não é mudo, a gente não usa essa palavra. Então, eu também creio que quando eu aceitei estudar Libras e me aprimorar na língua, eu sou um mediador. Muito obrigada, André. O que você fala é o que eu vivencio também. E quando a gente coloca isso em prática, nós somos agentes sociais, nós estamos conseguindo promover mudanças. Mesmo que para a gente pareça aquela coisa pequenininha, está gerando um turbilhão na sociedade. Acredite nisso. Agora eu venho com a Cidinha. Cidinha voltou. E aí é a mesma pergunta para a Cidinha. Você quer que eu te repita a pergunta, Cidinha? Sim, por favor, que eu caí, né? Imagina. Como a família pode auxiliar a comunidade surda no seu desenvolvimento e facilitar na inclusão e na acessibilidade? Essa é uma. A outra é: como podemos ser agentes de mudanças sociais? A primeira eu acho que a família ela é fundamental nesse processo. Qualquer criança, inclusive a criança atípica, a criança comum que nós temos na escola, a família ela é a base desse trabalho, né? Então, por exemplo, se você tem um filho surdo, o ideal é que você tenha possibilidade, por exemplo, de aprender a língua dele, que é a Libras. E nesse ponto, eu acho que é muito importante que existam políticas públicas que possam permitir que essas famílias tenham esse acesso a Libras, né? A EMEBS, ela tem um curso, por exemplo, para a família. Lá em Barueri, a gente tem a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Então, lugares onde você pode procurar o ensino da Libras, né? Então, assim, tem que ter o interesse da família, mas também tem que ter o poder público permitindo que tenha essa possibilidade. O ensino, a inserção dessa criança na sociedade, ela permeia por vários aspectos. Então, a gente não pode esquecer que o papel da família tem que ser feito, o papel da escola tem que ser feito e o papel do Estado, né? Quando eu digo escola, estou falando dos professores, da questão pedagógica, é óbvio, mas também a questão do Estado. A gente não pode eximir ninguém dessa luta. Essa luta é constante e essa luta é de todos. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é sobre a questão, me fugiu agora, desculpa. A gente como agente, né? É isso? Como agente transformador? Isso mesmo. Isso mesmo. Eu acredito que toda ação boa ou ruim, ela gera frutos, né? Infelizmente, nós vivemos hoje num país onde as pessoas falta nas pessoas a empatia, né? A gente precisava que hoje a comunidade, a sociedade tivesse mais empatia, percebesse mais o outro. Infelizmente, nós estamos num momento histórico muito triste, onde a gente não está percebendo o outro, não está tendo empatia, né? Não está essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, se cada um tivesse esse desejo de fazer diferença na vida do outro, observar o outro, se pôr no lugar do outro, ter empatia, nós com certeza teríamos uma sociedade mais justa e que valorizasse os direitos humanos, direito de todos, né? Não esquecendo nenhuma minoria, não esquecendo ninguém. E volto a repetir, não adianta nada disso se a gente não tiver junto, refletindo políticas públicas que facilitem esse acesso e facilitem também a reflexão de que nós precisamos dessa empatia, porque empatia também se aprende. Então, a gente precisa estar o tempo todo refletindo e discutindo para que essas minorias tenham voz. Senão, a gente vai ficar sempre num discurso só de
palavras e não de ações, e nós não queremos isso, né? Nós queremos que esses discursos se tornem ações, e ações pertinentes que vão refletir, se não hoje, mas no futuro próximo. É isso. É tudo isso, né, Cidinha? Tudo isso. É tudo isso. E eu gosto muito quando você traz algo que é crucial e muitas vezes as pessoas esquecem, que é a questão, de fato, de políticas públicas. Muitas das nossas conquistas na saúde, na cultura, na educação, e eu vou dar foco para esses três porque são um dos que, porque tem outras áreas que estão sendo abaladas, mas são umas das áreas que estão tendo déficits de todos os campos, seja de invisibilização, seja do campo financeiro, econômico, político e por aí vai. Se a gente não tem isso que a Cidinha trouxe, que é a questão de políticas públicas, e quando a gente fala de políticas públicas, não tem como esquecer a questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, a alteridade, como que nós vamos ter avanços de fato para atingir de fato uma igualdade, para que todas as pessoas não sejam olhadas como minorias, por exemplo, sejam olhadas como pessoas com as suas histórias, com as suas culturas, com as suas memórias, com as suas presenças. Então é fundamental mesmo ter empatia, um olhar cuidadoso com o outro, um olhar pedagógico com o outro, para que, combatendo e cobrando das autoridades políticas públicas nesse sentido, tenhamos mais acessos, tenhamos mais visibilidades. E aí, para contribuir nesse sentido, eu venho agora também com a mesma pergunta para a Alexandra, para a gente fechar essa rodada de perguntas e já ir para as nossas considerações finais. Inclusive, a Lê, além das suas perguntas, ela vai ter uma surpresa para a gente. Bem, vamos lá. Vai ficar meio repetitivo o que a Cidinha falou, né? Mas acho que o importante para auxiliar a família é o acolhimento, a intervenção precoce através de política pública, inicialmente da saúde, para depois chegar à educação, porque lá na maternidade, no teste de orelha, com políticas de vacinação, né, contra meningite, sarampo, rubéola, o número de surdos diminuíram já com a questão de políticas públicas na área da saúde, então isso é fundamental, aceitar o surdo como sujeito visual, e não apenas como uma pessoa que não ouve. Eu acho que isso é fundamental, esse acolhimento da família, a articulação com a educação, né, e as famílias serem bem acolhidas, então, na saúde e na escola. A intervenção precoce é fundamental. Na nossa região, nós temos a EMEBs, mas se não mudou, eles acabam acolhendo as crianças a partir dos 3 anos, né? E como eu tive a oportunidade de trabalhar como professora itinerante, a gente tem que ir às escolas, aos 6, né? Conversar com a família onde tem uma criança com surdez, tentar convencê-los de ir para uma escola bilíngue, onde se usa a língua de sinais, né? Porque, infelizmente, há uma divergência muito grande entre a saúde e a educação no que se diz respeito à língua de sinais, aquisição. Ainda há profissionais da saúde, infelizmente, que orientam as famílias a não colocarem as crianças em escolas de surdos, porque acham que as crianças vão deixar de falar. E nada mais é do que a língua de sinais é a primeira língua. Uma primeira língua bem construída, a gente tem a Vitória aí como exemplo. Ela tem uma excelente leitura labial, ela articula. Eu queria imensamente agradecer a Aldi Maria, que é a mãe da Vitória, por toda a confiança que você teve em mim, desde lá da EMEBS, quando eu te acolhi, que você pensava, vai estudar na escola de surdo, porque tem, infelizmente ainda, discursos de profissionais da saúde onde dizem, como eu vou repetir,
que usar língua de sinais deixa, o surdo não vai oralizar, infelizmente. Eu acho que é acreditar na escola, acreditar nos professores, né? E Aldi, muito obrigada por toda a confiança que você despejou em mim, no CIEJA, lá na EMEBS, lá atrás. Acho que a Vitória, ela é fruto do trabalho de família, saúde e escola articulada. A Vitória é fruto disso. E como que a gente pode ser agente de mudança social? Eu vou acabar o tempo aqui, então eu vou falar bem rapidinho. Respeitando a diversidade, a diferença, respeitando a língua de cada um, a sua regionalidade, né? E a gente fazer o trabalho de sementinha. São anos e anos, né? Desde 98 que eu venho falando de cultura surda, de formação, e eu acho que é através da nossa prática, da nossa conscientização, desse trabalho de sementinha, o que a gente conversou durante toda a live, ela é fundamental. O surdo é competente, o surdo é um sujeito visual, ele é capaz de aprender, de se expressar, e a comunidade surda, a cultura surda é isso. E aí eu gostaria de terminar a minha fala, que eu esqueci, eu estava tão preocupada com o tempo, de apresentar um vídeo de, acho que são 30 segundos, não passa disso, acho que não passa de 1 minuto, que ele conclui o trabalho que a gente fez ao longo do ano passado, na sala do módulo 2 do CIEJA, né, do pessoal que está no processo de alfabetização, onde os meninos surdos estavam. O Romário, que é esse sinal, ele está bem na frente com um boné preto, assim, bem na frente da turma, e o Bruno está atrás, ele tem um olhinho claro, não dá para perceber, mas é um trabalho de conclusão do curso de Libras, das aulas de Libras ao longo do ano, que também ela veio em articulação com o professor Marcos, que é o professor de inglês, que ele fez um trabalho com a circulação das línguas do CIEJA, né? O crioulo, o italiano, o inglês, e a língua de sinais. Não está editado, assim, bem, eu até filmei, eu filmando e eles sinalizando, então não está bem gravado, mas é para ter uma ideia de como a gente faz essa mudança social, né? Todos os alunos que passaram pelas oficinas de Libras, pelas aulas de Libras, eu tenho certeza que eles respeitam os surdos e são agentes de mudança social. Então, é um trabalhinho mesmo, a gente vai plantando, colhendo, e essas pessoas vão plantando e vão colhendo. E é só, gente. Vamos lá? Acho que é isso, é bem rapidinho, mas nós temos senhoras, uma aluna haitiana, jovens, mocinhas, né? Esse é o trabalho do CIEJA, a gente não tem palavras para agradecer tudo que a gente faz lá, e é um trabalho vagaroso, mas dá resultado, né? É um trabalho de sementinha mesmo. E é um trabalho de sementinha, como você mesma falou, né? Lá de 98, e quando a gente vê aqui em 2020, olha o quanto a sementinha já virou um baobá. De tantas frutas, de tantas folhas, de tantas flores, que essa visão, né? Essa visão ampla, essa mudança de pensamento mesmo para ampliar os nossos olhares e sermos de fato pessoas diversas. Muito obrigada, Lê, obrigada a todos que participaram aqui. Eu venho agora para ter a missão chata, mas, enfim, necessária agora, que é encerrar a nossa live. E para isso eu vou chamar cada um dos nossos convidados novamente para fazerem as suas considerações finais.
Então, eu vou iniciar com a Cidinha. Cada um vai ter 1 a 2 minutos para fazer o seu fechamento, para querer trazer algum apontamento, deixar contato, enfim. Sintam-se à vontade para encerrar da forma que quiserem. Então, Cidinha, eu inicio com você. Opa! Eu queria, primeiramente, agradecer a todos e todas por essa oportunidade de falar dessas questões. Eu sei que não se esgotaram aqui, mas foi muito legal, nós aprendemos muita coisa juntas. Agradeço o CIEJA, que é maravilhoso, tem uma história linda. Eu agradeço a EMEBS, que são sempre parceiros, a coordenação dela é parceira, muito obrigada. Agradeço ao Guiomar Cabral pela continuidade do que faz com os alunos da EMEBS. Agradeço, enfim, a todos que têm essa questão do surdo tão próxima, né? Tão arrigada, tão profunda na nossa sociedade, esse desejo de construir, né? E agradeço principalmente a MF Enzo, que abriu as portas para a tutoria de Libras, que a minha coordenação fantástica, que faz essa mediação tão fantástica entre os professores, que nos leva a refletir, a esse projeto fantástico do Enzo, que permite que a gente aprenda mais e mais e que se perceba agente de transformação. E, enfim, a todos que, de algum modo, contribuem para esse processo e que respeitam a história do surdo e toda a luta que eles vêm travando nesses anos todos. Eu espero que esse dia do surdo, agora do dia 26, sábado, seja um dia um pouco mais especial depois de tudo que a gente conversou. Um abraço apertado e que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Cidinha. Muito obrigada pela contribuição, pela sabedoria. Agora, o próximo é o André. André, faça o agradecimento, o encerramento, a consideração final da melhor forma que você quiser. Tudo bem? Só habilita o seu áudio. Isso. Sim. Queria agradecer a todos que participaram da live, queria agradecer o convite de participar dessa live tão importante. E é isso, obrigada a todos que assistiram. Muito obrigada, André. Agora a próxima, a Alê, com as suas considerações finais. Gostaria de agradecer primeiramente a MF Enzo, a Cidinha pelo convite, pelas ideias sempre que mexem com a gente, com a nossa zona de conforto. Agradecer a toda a equipe do CIEJA pela parceria, principalmente a Marcela, minha parceira de sala de recursos, que está nos bastidores, o Rossini, a Cris, a todo o grupo do GT de Educomunicação, que está fazendo toda essa transmissão aí. Agradecer a Mara por esse momento de interpretação, onde a gente conseguiu fazer uma live acessível, né? Hoje é o dia de luta da pessoa com deficiência, luta de direitos por eliminação de barreiras, acho que isso é importante. Agradecer a Vitória por toda a parceria dentro do CIEJA, dentro do Instituto Buscar, e agradecer por todas as oportunidades, por toda a aprendizagem que eu tive nos 10 anos de EMEBS, agradecer o pessoal do Cefai também, pela confiança. Aprendi muito lá e só tenho que agradecer, gente. A nossa vida é uma aprendizagem, as sementinhas foram plantadas e, como disse a Mirella, nós temos um grande baobá. Acho que é isso. Agradecer a você, Mirella, por essa mediação fantástica e muito obrigada, gente. Obrigada a todos os surdos que estão vendo
né? Esqueci o sinal de live, assim, né? O sinal de live, ó, a língua, ela está em constante mudança e aperfeiçoamento, e surdos, vocês são capazes. Acho que é isso, gente. Um grande beijo. Muito obrigada, Ale, pela contribuição, pelas considerações. E para a gente finalizando, Vitória e Mara, com as suas contribuições e considerações. Eu quero agradecer a todos os meus amigos, meus familiares, aos alunos que assistiram a gente hoje e que ficaram até o final. Muito obrigada mesmo a todos eles que assistiram a live. Realmente, de verdade, eu estou muito grata, estou muito feliz, né, por esse intercâmbio, por essa integração. E também agradecer a intérprete, a Mara, né, pela tradução. Obrigada a todos mesmo. E eu quero agradecer a todos os professores, né, os alunos e a todos que observaram atentamente. Que Deus abençoe todos, né, bom trabalho a todos. E essa interação com todos. Um abraço, beijos para todos. Ah, e peraí. Também quero dizer que dia 26, feliz Dias do Surdo. É um orgulho, né? Nós estamos comemorando esse dia. Obrigada. Obrigada também. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou a nossa live aqui, né? Essa experiência incrível. Eu esqueci de fazer sinais, aqui para agradecer a todos, né? Que ficaram até o fim, né? 2 horas, né? E foi muito bom que a gente aprendeu bastante sobre a história. O discurso da Vitória foi excelente, né? A Alessandra, que faz um trabalho maravilhoso. E obrigada a todos, viu? Conhecer também a Enzo, né? O trabalho que vocês desenvolvem ali. A gente só se sente assim, né? Orgulhoso por tudo que alguns professores estão fazendo, né? De maravilhoso para a comunidade surda. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a cada um de vocês que participaram, assistindo, contribuindo, trazendo perguntas, aprendendo em conjunto conosco. Para mim foi uma honra, um desafio. Como eu disse, eu estou aqui com pessoas maravilhosas da área e eu sou, como eu até falo para a Cidinha, eu sou um peixinho aqui aprendendo. Mas é importante quando a gente se coloca nesse lugar de aprendizado para que nós ampliemos nossos olhares. E é o que todos devemos fazer sempre, para sempre contribuirmos com uma maior diversidade e igualdade. Agradeço a presença de todos e todas. Mais informações, interesses no que são produzidos nas escolas que têm esse debate voltado para a diversidade, para a igualdade. Fique de olho nas chamadas de Facebook do CIEJA Perus, da MF Enzo Antônio Silvestrin, da MFEM Guiomar Cabral, das escolas bilíngues, das EMEBs, enfim. Vá atrás, pesquise, porque está do nosso lado, muitas vezes, essa informação. Se a gente tira essa venda aqui e se permite, a gente enxerga um universo de possibilidades para que a gente tenha uma política pública, um mundo, enfim, mais igualitário. Muito obrigada.